Thais Arbex, Renato Agostini e eu agora falamos com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco. Minha dúvida, Daniel Silveira, vale a briga com o Supremo Tribunal Federal por parte do governo? Não tem briga nenhuma, Caio. Não tem briga nenhuma. O presidente cita expressamente no seu decreto a condenação a que foi submetido Daniel Silveira. Portanto, ele reconhece que o Supremo fez a condenação e está anulando os efeitos da condenação. Então, não há realmente nenhum conflito nisso. Cada um, dentro das suas atribuições constitucionais, está agindo. Thaís? Boa noite, deputado. Deputado, embora todos os juristas digam que o ato do presidente é sim constitucional, é respaldado pela Constituição, há uma avaliação bastante unânime também de que o indulto, a graça constitucional a Daniel Silveira, não atinge as punições secundárias. Seriam elas a inelegibilidade e também a cassação do mandato do deputado Daniel Silveira. Minha pergunta, o governo e mais especificamente o Congresso, Câmara dos Deputados no caso do senhor, está pronta para esse debate sobre a cassação de Daniel Silveira? Olha, a deputada Carla Zambelli estava hoje solicitando assinaturas para uma anistia ao deputado Daniel Silveira, que fosse votada pelo parlamento. Eu penso que o decreto do presidente já resolveu essa questão, anulou a condenação e temos aí um precedente que foi feito logo na primeira aplicação da ficha limpa, com o Roriz, aí em Brasília, que me parece garante a elegibilidade do Daniel Silveira. A interpretação do Supremo não pode ficar ao gosto do freguês. Conforme a pessoa, a interpretação é para cá ou para lá. A jurisprudência está muito clara nesse sentido. Eu não vejo nenhuma questão pendente. O deputado Daniel Silveira está isento da pena aplicada. O presidente não contestou o Supremo, ele apenas anulou, dentro das suas prerrogativas constitucionais, do artigo 84, os efeitos desta condenação, e ele não perderá o mandato e vai disputar as eleições desse ano. E não é unanimidade dos juristas que estão nessa posição que você citou. Desculpa, vocês podem ouvir mais gente e vocês vão ver que a matéria tem jurisprudência, inclusive, do STJ, do Supremo e do TSE, e ele vai poder disputar as eleições. Renato Agostini. Olá, líder. Eu acho importante só esclarecer dois pontos, que o senhor citou as duas coisas, né? O senhor falou em anular a condenação e dar fim aos efeitos dessa condenação. São questões diferentes, né? O objetivo da graça, o indulto individual, é pôr fim às consequências de uma condenação, não dar nulidade à condenação. E por que eu trago isso? Porque me parece importante retomar o ponto que Caio colocou para o início da nossa conversa. Esse ato do presidente conceder um indulto individual ou ainda o coletivo, se ele tem essa prerrogativa constitucional, ele escolhe usá-la, em momentos específicos. E ele optou, de forma muito célere, após o julgamento, usá-lo com Daniel Silveira. Um julgamento que teve ali um placar muito amplo, 10 ministros, incluindo um que foi indicado por ele, André Mendonça. O presidente quer passar uma mensagem. Qual mensagem o governo, o presidente, quer passar? Olha, o presidente, desde dos principais eventos de embate com o Supremo Tribunal Federal, nós estamos discutindo aqui que a interpretação da Constituição brasileira tem sido feita ao sabor do interesse do momento. Desde condenação em segunda instância, prisão em segunda instância, mudou para prender o Lula, tirá-lo da eleição, voltou para soltar o Lula, colocá-lo na eleição. Agora nós estamos falando dessas questões que têm jurisprudência já,
Então, aí fala, Deltan Dallagnol está inelegível porque renunciou com o processo administrativo, a carreira, isso lhe dá inelegibilidade. Aí, não dá. Essas questões, quando você pede para o advogado, doutor, o senhor pode me dar um parecer, por favor? Ele fala, o senhor quer a favor ou contra? Porque ele tem fundamento para dar a favor e tem fundamento para dar contra. A questão do judiciário, ela tem argumentos para todos os lados. Agora, as decisões precisam ser mantidas dentro de uma mesma linha. Mas não é o que acontece no Brasil. Nós temos decisões contraditórias sobre o mesmo fato. Um foi condenado, outro foi absolvido. Então, o que nós precisamos agora é entender as prerrogativas de cada poder, né? O judiciário tem, sim, avançado em prerrogativas exclusivas do judiciário, do executivo e do legislativo. E há muito tempo eles têm avançado das prerrogativas exclusivas de outros poderes. Mas eles são a interpretação da Constituição e nós votamos juiz de garantias, vocês lembram? Uma canetada de um ministro do Supremo pôs na gaveta e não se falou mais nisso. É uma vontade do Congresso Nacional eleito pelo povo. Então, justamente para balancear essas interpretações, né, o ativismo político do judiciário. Então, eu não vejo problema nenhum. Basta que vocês coloquem para debater. A CNN tem feito aqueles debates, né? Já participei. Coloque para debater um jurista que conhece bastante a matéria, sabe a jurisprudência, com um que quer agradar o Supremo e dizer que a decisão deles vai provocar prejuízo permanente ao deputado Daniel Silveira. Eu discordo plenamente. Eu acho que parlamentar tem, sim, imunidade material para emitir a sua opinião. E isso é uma prerrogativa que eu não quero abrir mão. Tanto que quando Daniel Silveira foi a voto, a sua prisão, eu votei pela soltura. Eu tenho absoluta certeza de que a nossa democracia depende disso. Nós não podemos ser submetidos a outros poderes. A Constituição é clara, harmonia e independência entre os poderes. O judiciário decidiu, o executivo indultou ou deu graça. Cada um dentro da sua prerrogativa constitucional, não há que se discutir que alguém tenha feito, não é um embate, é apenas a utilização das prerrogativas. Deputado, o senhor é um parlamentar experimentado e dentro do Congresso Nacional há vozes divergentes em relação ao do senhor, de também outros parlamentares experimentados, que a gente vai ouvir agora, inclusive, o senador Eduardo Braga. A gente vai ouvir ele agora, a manifestação dele a respeito dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro de hoje. Vamos ver. Bem, amigos, hoje é dia 21 de abril, o dia em que nós homenageamos Tiradentes, aquele que lutou pela independência do Brasil, aquele que lutou e conspirou para que o Brasil pudesse ser independente da coroa de Portugal, para que nós pudéssemos ser, portanto, uma república. Os republicanos, portanto, sempre homenagearam Tiradentes por essa luta. Eu diria até que pela democracia. É exatamente nesse dia que o presidente da República concede um indulto que, a meu ver, é ilegal. Por quê? Porque desrespeita a Constituição, desrespeita o Estado Democrático de Direito e desrespeita uma decisão do colegiado, do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso defender a liberdade, mas é preciso defender a democracia. E o Congresso não pode ficar calado neste importante momento. Deputado, gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender o eventual cálculo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro nessa decisão de hoje. Tem um grande debate na eleição desse ano, que é a conquista do centro, né? Quem ganhar o centro, o voto do eleitor de centro, ganha a eleição, seja Bolsonaro, seja Lula. Bolsonaro, ao conceder um indulto a um dos mais radicais bolsonaristas de Brasília, do Congresso Nacional, talvez do país, consegue avançar na conquista desse eleitor de centro? Olha, as pesquisas têm demonstrado que todos os poderes estão com alta rejeição, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do presidente Bolsonaro certamente calculou isso. O senador Eduardo Braga está falando contra os juristas que vocês acabaram de colocar no ar, dizendo que não. A decisão tem fundamento legal, né?
alguma consequência dela vai estar em discussão, mas a decisão é legal. O senador Eduardo Braga está na oposição ao Bolsonaro, ele está criticando o presidente Bolsonaro nesta e em qualquer outra decisão que o presidente tomar, porque ele é oposição ao presidente. Então, a opinião ali que ele está emitindo não é uma opinião que eu estou dizendo que há jurisprudência garantindo que haverá elegibilidade e haverá manutenção do mandato do deputado Daniel Silveira. Sim, eu gostaria de ouvi-lo sobre o eleitor de centro se encanta com uma decisão como essa do presidente Jair Bolsonaro? O eleitor de centro também pensa que o Supremo Tribunal Federal tem invadido prerrogativas exclusivas de outros poderes, né? Aquela mobilização de 7 de setembro é uma mobilização muito forte, estava muito além da ala radical bolsonarista. Então, o que nós temos pela frente é um cálculo político, como você disse. Eu penso que o presidente está tomando um conjunto de medidas, né, e que, nesse conjunto de medidas, ele vai agradar alguns e desagradar outros, mas não em todas as medidas que ele toma. E não há como você conseguir agradar a todos o tempo todo. Então, o presidente tem se posicionado bem, tem sido sereno, tranquilo e está ganhando mais votos com isso. Vocês estão vendo as pesquisas, o presidente em 2 meses já está empatado com Lula e vai vencer as eleições. Então, eu não vejo por que tanta polêmica quando ele simplesmente exerce, como exerceu o presidente Temer antes, dando um indulto, e o presidente exerce o seu direito constitucional de conceder graça ao deputado Daniel Silveira, e eu acho que sim, o deputado Daniel Silveira tem sido visto pela sociedade como alguém que expressou sua opinião. Existem pessoas que falaram coisas muito mais graves e que nem foram incomodadas. Esse inquérito da fake news de 3 anos já, durando 3 anos, não termina nunca o inquérito do ministro Alexandre de Moraes, ele é um elemento. A cassação do deputado Francisquini por fake news, ela também deputado, tem um viés que é um viés político. O Supremo está fazendo política. Desculpe interrompê-lo, é só para a gente conseguir que as meninas, minhas colegas, amigas, também possam fazer mais uma pergunta antes da gente chamar o próximo intervalo. Thais Arbex, por favor. Líder, eu vou recorrer aqui ao voto do ministro André Mendonça ontem durante esse julgamento. Em determinado momento do voto, o ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que a decisão ali não se tratava apenas de uma relação de uma defesa do Supremo Tribunal Federal. Ele dizia que qualquer outra instituição que tiver os seus membros atacados, ameaçados, também deveria estar protegida. E ele diz que essas ameaças, esses desejos de que autoridades sejam agredidas fisicamente, e aí ele coloca, seja no Supremo, seja no Congresso ou até na presidência da República, não podem ser consideradas como inerentes ao exercício do mandato parlamentar e nem abarcadas no legítimo direito de liberdade de manifestação pública de qualquer natureza. Ontem, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que não estava julgando a opinião, mas sim atos contra a democracia. É sobre isso que eu acho que os meus colegas, Caio e Renata, tentaram lhe perguntar qual é a intenção do presidente Jair Bolsonaro ao tomar a decisão do indulto. É também um ataque à democracia? Eu discordo plenamente dessa interpretação. O deputado Daniel Silveira exerceu o seu direito de opinião. Eu não consigo, eu entendi tudo, mas não concordo com nada. É meu direito de não concordar. O nosso Supremo Tribunal Federal está fazendo ativismo político, quando fez na interpretação da prisão em segunda instância. Em primeiro tempo para prender Lula e em segundo tempo para soltar Lula. Então, para mim está muito claro, né? O tribunal assumiu postura política. Eles são contra o voto impresso, eles têm posição clara, eles fazem campanha, eles opinam
até que o presidente não deva ser reeleito em seminários abertamente. Então, se eles assumiram postura política, eles não podem reclamar do tratamento político que estão recebendo. O Supremo tem todo o direito de exercer as suas prerrogativas e não pode reclamar dos outros poderes exercerem as suas prerrogativas. Está muito claro para mim que neste embate todos estão sendo respeitados. Quando o presidente repete no seu decreto a decisão do Supremo, ele está aceitando a decisão do Supremo e tomando a sua prerrogativa de conceder a graça e anular os efeitos da decisão. Então, está tudo dentro da democracia. Nós temos absoluta clareza de que isto não é um embate entre Supremo e Executivo, é exercício de cada um no seu direito constitucional. Renata? Líder, vou aproveitar um comentário que o senhor fez, né, sobre o Supremo ser contra, por exemplo, o voto impresso. No caso, a Câmara também, né, que derrubou a PEC que previa esse instrumento, né, por maioria. Mas por que eu faço referência à Câmara e ao Congresso, né? Trazer para o campo da política, que é onde o senhor tem aí ampla experiência. Quando trouxemos aqui a fala do senador Eduardo Braga, ou fazemos referência a falas de políticos como o senhor e não juristas, é porque parte desse debate pode se dar também no parlamento. Seja porque parlamentares vão impetrar medidas judiciais, mas seja porque o Congresso, no limite, pode ir contra um decreto presidencial. O senhor vê nesse momento, nas conversas que o senhor teve hoje, ambiente para que haja uma reação no legislativo à medida patrocinada pelo presidente Jair Bolsonaro? Pelo contrário, o legislativo estava hoje articulando uma lei para anistiar o deputado Daniel Silveira, por iniciativa do Legislativo e por decisão do Legislativo. O movimento era justamente na mesma direção do presidente Bolsonaro. Nós estamos em um ano eleitoral, é preciso ter calma na interpretação dos fatos. Quem é oposição, quem é governo, e isso vai fazer diferença nas decisões que serão tomadas neste ano na Câmara e no Senado, né? O Senado mais reacionário ao governo, a Câmara mais firme na base do governo, mas essas coisas vão fazer parte do elemento da decisão. Eu queria deixar claro aqui que nós estamos, cada um, neste momento eleitoral, agindo dentro da perspectiva que temos pela frente, né? Então, por que se fala, esse ano não votamos reformas? Porque não tem 308 votos para votar reformas esse ano, né? Então, cada partido tem candidato próprio, está em posição divergente, e não pode, por um convencimento ou por um programa partidário, apoiar uma medida que favorece um determinado candidato. Então, nesse ano, a gente não põe para votar matérias que têm repercussão política. E eu acredito que a melhor coisa é deixar isso como está, né? O Supremo tomou sua decisão, o presidente tomou sua decisão, está resolvido o assunto, não vejo por que devemos continuar tentando reformar decisões, porque isso está de ótimo tamanho, né? Cada um exerceu o seu direito constitucional. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, está falando de Washington, acho, salvo engano, né, deputado? Muito obrigado por sua participação, ajudando aqui a elucidar a cabeça, a lógica do governo Bolsonaro nessa decisão de hoje. Muito obrigado.